Bom, agora vamos falar das semifinais da Copa do Brasil. Amanhã tem 2 jogaços, portanto. Começamos com Grêmio e São Paulo. Inclusive, hoje temos gente do Sul aqui, para falar com a gente. Eduardo Moura, repórter, para trazer informações do tricolor gaúcho. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo, conterrâneo. Boa noite para todo mundo que está ligado aqui no Troca. Saudação aí especial para o Rafa e para o Ricardinho também. Vamos começar então pelo Alisson, que é a principal novidade. O Grêmio vai voltar a ter o Alisson depois de quase 2 meses sem poder contar com o jogador. Como o Rafa citou, né, o Alisson está relacionado para o jogo. É assim, improvável, digamos, que o Renato utilize ele desde o início, né? Porque o Alisson, como você falou, está há 2 meses fora. Ele não joga justamente desde o jogo com o São Paulo pelo Brasileirão. O Tietê deu uma entrada nele mais forte. Ele teve uma lesão de ligamento no tornozelo, então ficou todo esse tempo tratando, afastado. E aí pode ser a surpresa do Renato. Ele é surpresa, né? Porque está todo esse período aí afastado. Como o Ricardinho sabe bem, ele não está jogado, né? Fisicamente, pelo que a gente apurou aí, o Alisson está bem, né? Só que ele fez poucos trabalhos com o restante do elenco, né? Aqueles trabalhos com bola. Então tem toda essa cautela aí. Mas o fato é que o Renato volta a contar com ele, é um reforço importante, embora ali pelo lado direito a tendência, né, que o Ferreira fique com essa vaga, porque o Ferreirinha, né, como a gente chama aqui no Sul, ele está vindo muito bem e também perdeu concorrentes, né, Karine? Porque Luiz Fernando, que é usado como titular ali pelo Renato, não pode jogar a Copa do Brasil, né, já jogou pelo Botafogo, e o Pinares, né, o chileno que o Grêmio contratou, chegou depois que o prazo de inscrição da Copa do Brasil já havia encerrado. Então, Pinares, que poderia eventualmente ser usado por ali, não pode também jogar a Copa do Brasil. Então, fica o caminho aberto para o Ferreira, com essa dúvida aí do Alisson. De repente, rola uma surpresa aí do Renato Portaluppi, né, para trazer uma novidade para esse mata-mata do Grêmio, né, Karine? Exatamente. Pô, que cenário bonito teu, hein? Eu sempre fico espiando a casa dos outros. Sou fofoqueira assim de vez em quando, só um pouco. Os livros legais ali, gostei do GE. Globo ali do Rio Grande do Sul também. Agora vamos falar do provável time, da escalação. Vamos colocar o campinho, aí você passa com a gente, depois eu passo aqui para o Rafa a palavra e para o Ricardinho também. Então esse provável time que tem, começando pelo Vanderlei, titular incontestável do gol, Vitor Ferraz, Jeromel e o Kahneman, voltando a fazer aquela dupla de zaga que tanto sucesso fez aí, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda, dupla de volantes com Matheus Henrique e Darlan, aí o Ferreira ou o Alisson, né, ali pelo lado direito, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza, que são aí as grandes esperanças, digamos assim, da parte ofensiva do Grêmio. E os desfalques também, é importante a gente falar, pontuar. Orejuela está aí, né, na tela para você. Maicon, David Braz e Isaac, portanto, fora da Copa do Brasil, desse jogo da semifinal. Rafa, vou começar por você. Expectativa para esse duelo? Além dos nomes que o Eduardo trouxe para a gente, né? Por questão de inscrição. Isso. E aí diminui muito o leque de opções de velocidade pelos lados, né? Ou mesmo o Pinares, né? Que não é propriamente um jogador de velocidade, mas pode ser utilizado um pouco mais aberto. Eu acho interessante, muito interessante o retorno do Alisson, né? Passa a ter mais uma opção, claro. Tem a questão da grande de uma ausência longa, do como ele vai voltar, o período que demora até atingir um bom nível de atuação, mas é um cara indiscutível assim, né, na função, e acho muito importante que o Grêmio tenha, projetando reta final de temporada, o retorno do Alisson. É um ótimo time, né? Eu acho que a grande questão aí, e isso ficou um tanto evidente nos confrontos contra o Santos, né, nos 2 jogos contra o Santos, é que talvez o Grêmio não tenha, por mais que tenha vivido uma grande invencibilidade, não tenha convivido com desafios à altura do que é a reta final de temporada, né? Esse confronto de 180 minutos contra o São Paulo, o confronto contra o Santos dentro da Libertadores, uma busca para atacar primeiras posições, talvez um G4 dentro do Brasileiro. É como se o Grêmio tivesse montado um elenco nessa temporada, excetuando todas as questões que a gente debate aqui. É uma temporada difícil para todo mundo, né? Não é, enfim, passar pano ou algo do tipo. O trabalho do Renato, de qualquer forma, por mais que seja uma reconstrução, é de um cara que está há mais de 4 anos dentro do clube. É até matéria dentro do GE. O Renato em primeiro e muito distante dele, com 1 ano e 2 meses, o Fernando Diniz como segundo mais longevo.
Então, assim, a gente esperaria uma estabilidade maior. E por mais que seja um período, né, recente de grande invencibilidade, eu acho que o Grêmio não esteve à altura desses desafios. E agora tem mais uma chance de se provar dentro de uma semifinal de Copa do Brasil. Vamos aproveitar, então, já que o Rafa falou, né, do Renato Gaúcho, do Fernando Diniz, a gente tem aqui para mostrar na tela, Eduardo, continua com a gente aqui também para trazer mais informações e também colaborar. O Ricardinho vai poder comentar um comparativo do Renato Gaúcho, que eles chamam aqui no Rio de Janeiro, e lá em Porto Alegre a gente chama de Renato Portaluppi e Fernando Diniz. Então estão aqui os números para vocês, eu vou passar junto aqui para ficar mais fácil. Renato Portaluppi, 56 jogos, temporada de 2020, tá? 30 vitórias, 9 derrotas, um aproveitamento de 63,7%, gols a favor 79, 44 gols contra. E aí, Fernando Diniz, 51 partidas, 26 vitórias, 11 derrotas, um aproveitamento também similar, 60,1%, 96 gols a favor e 58 contra. Isso na temporada de 2020. O Renato está há 4 anos e 3 meses à frente do Grêmio. E o Diniz está há 1 ano e 3 meses no comando do São Paulo. Praticamente o Renato tem quase 3 vezes mais de tempo à frente do Grêmio do que o Diniz. Eu vou começar pelo Ricardinho, que também passar a bola para ele, para a gente ouvir o que você tem a dizer sobre esses dois técnicos que agora têm esse encontro importantíssimo. Bom, primeiro que o Renato tem um trabalho consolidado no Grêmio, né, pelo tempo que ele está lá, pelas conquistas que ele teve, pela mudança mesmo de elenco nesses 4 anos e pouco, como você colocou, e mesmo assim o time do Grêmio, ele remontando o time do Grêmio a cada temporada, com jogadores sendo negociados, jogadores da base surgindo, então ele está, lógico, com esse trabalho consolidado à frente do Grêmio. Do outro lado tem o Diniz, que está buscando consolidar o seu trabalho. Eu acho que o Diniz esse ano teve alguns momentos de dificuldade, que poderia até ter saído, ter sido demitido do São Paulo, a diretoria do São Paulo, principalmente o Raí, bancou e acertadamente a permanência dele, e ele, com o seu trabalho, com a sua competência, que é grande também, ele está procurando consolidar esse trabalho, né? O São Paulo vem crescendo, vem liderando o Campeonato Brasileiro, chegou agora semifinal da Copa do Brasil. A diferença é o tempo que o Renato está, né, em relação ao Grêmio, as conquistas que ele já teve. O Diniz está iniciando, tem 1 ano e pouco à frente do São Paulo aí, está buscando, né, consolidar esse trabalho com conquistas. Eu acho que essa é a grande colocação desse momento. Lógico, a gente viu aí o comparativo do ano, né? O Renato até tem um índice de uma porcentagem aí maior do que o Diniz, mas o Diniz com o São Paulo vem crescendo, né? Vem nesse crescimento. Não tenho dúvida nenhuma que nós teremos 2 grandes confrontos de alto nível pelas duas equipes, pela forma que as equipes jogam ofensivamente, propondo o jogo, jogo de estratégia mesmo e de jogadores para ocupar espaço na profissão mesmo, individualidades, quem errar menos, entendeu? Quem estiver mais atento, quem estiver melhor no jogo, conseguir colocar uma vantagem, por aí, porque realmente são 2 grandes equipes do futebol brasileiro nesse momento. Na hashtag Troca de Passes, o Gustavo Xavier colocou aqui pra gente: o Grêmio está tremendo na hora H, era um time copeiro, e agora, de uns anos pra cá, perdeu para o Flamengo, goleado na Libertadores ano passado e goleado pelo Santos este ano também pela Libertadores. Já pegando o gancho do que o Gustavo colocou aqui pra gente, eu vou chamar o trecho que a gente separou do Diego Souza falando justamente sobre essa questão de esquecer a goleada para o Santos na Libertadores e pensar para frente. Vamos olhar. Não vejo motivo de falar de jogo do Santos na Copa do Brasil, onde a motivação é totalmente diferente. A gente teve 17 jogos e 16 bons e um ruim. E a gente vai ficar falando do ruim até quando? Então não vejo dessa maneira. A gente tem que falar das coisas boas que a gente faz, voltar a fazer as coisas que a gente sabe fazer, tá com a confiança em dia, tá sabendo da camisa que a gente veste e ir para mais uma guerra, mais uma batalha onde a gente sabe que é difícil, mas que a gente tem condições totais de fazer grandes jogos e de seguir em frente nessa competição. Eu vejo dessa maneira. Batalha que você vai assistir no Sport TV 2 amanhã, 9h30 da noite. Eduardo Moura, suas considerações finais. E apareça sempre que quiser aqui, será bem-vindo.
Só me convocar que eu vou estar aqui à disposição. Mas para fechar, a gente colheu aí também nos bastidores algumas situações, né, da maneira como a diretoria, especialmente, viu essas eliminações e como vê esse jogo com o São Paulo, né? Tem muita situação da vibração do time contra o Santos, né? Que não foi um time que encarou o jogo com a devida importância, né? Essa foi a impressão que ficou. E se fala muito que é um jogo aí também para fazer valer o trabalho até agora da temporada, né, e dar algumas respostas, como o Rafa falou também, algumas provas nesses duelos com o Santos. Foi o que a gente conseguiu colher também nos bastidores, porque o trauma, digamos assim, da Libertadores, se o Diego Souza aí nega, né, que tem abalado de alguma maneira, mas internamente no Grêmio fica ali, né, ficou um incômodo por como se deu a derrota. Não é o perder, né, é como ocorreu a derrota. Um time que foi muito dominado pelo peixão da massa, né? Então, fica isso e fica um jogo para dar respostas para o Grêmio. É isso, um abraço. E, Karine, se tu me permite, falou do cenário aqui, né? Eu tenho que dar, no jornalismo a gente tem que dar os créditos, né? Então eu tenho que dar o crédito aqui para minha esposa, que é ela que organizou certinho o cenário, além de muito competente na área dela, a advocacia, ela organizou os livros aqui, então a gente dá o crédito certinho por conta do teu elogio aí. Pô, mas o crédito não falou o nome da esposa. Caroline. Caroline, aí Carol, hein? Tá com moral. Ficou bem legal mesmo, Eduardo. Parabéns para Carol e um beijo grande para você. Até a próxima. Para todo mundo. Beijo. Mulherada sempre ajuda na hora do cenário. A esposa do Ricardinho também. Mas não sei o que aconteceu, que assim, ó, ela sumiu com o quadro. Ela não quer emprestar mais o quadro, Rafa. Você lembra do quadro, né? Parecia que ele estava dentro de Paris. Sim, pô. Saudade. Mas a patroa aí não tá liberando, ele vai voltar, Karine, ele vai voltar. Vai voltar. Agora eu gostei do Eduardo, é sempre bom fazer essa média, né? É importante fazer essa média, sempre. É bom pro relacionamento, né? Evita DR, sempre, aquela coisa toda. Gente, a gente ainda vai falar bastante também de São Paulo no próximo bloco. Eu queria só fechar então esse assunto aqui, aproveitando que o Ricardinho, que esteve em campo, a gente tem mais 3 minutinhos aqui antes do break, só para a gente fechar esse assunto sobre essa questão da pressão também do Grêmio, vinda dessa questão que aconteceu na Libertadores, dessa goleada que sofreu. Como é que fica para o jogador? Porque ali o Diego Souza falou bem claro, chega, vamos pensar para frente e tal. Ok, mas em campo, ainda se sente? Como é que fica? Eu acho que o Diego Souza, como jogador experiente que ele, lógico que faz a colocação correta de tirar realmente esse peso, né? E em certo momento o Grêmio não tem mais que ficar pensando realmente no jogo do Santos. Agora, que houve uma pressão, que essa pressão vai para o jogo do São Paulo em relação ao desempenho do time do Grêmio, isso sem dúvida que vai, né? Internamente, isso, se a diretoria do Grêmio não cobrou, com certeza o Renato cobrou. Né, e vai cobrar uma postura diferente, principalmente do segundo jogo contra o Santos. Né? Existem alguns jogadores no Grêmio que são jovens e que estão ocupando espaço e merecidamente na profissão. Né? Agora, esses jogadores, eles precisam dar a resposta nesses jogos, nesses momentos. Né? Porque eles são grandes jogadores. O Jean-Pierre é um grande jogador, o Matheus Henrique é um grande jogador, né? O PP é um grande jogador, são jogadores que de alto nível, só que eles precisam nesse confronto, e agora com o São Paulo, dar essa resposta que não aconteceu contra o Santos. Ricardinho, Rafa, fiquem por aí, a gente já volta e no próximo bloco a gente vai mostrar o Felipão, o que ele tem a dizer dessa derrota diante da Ponte Preta. A Ponte venceu por 2-1 o Cruzeiro e a gente também vai falar ainda do outro lado desse duelo aqui, o São Paulo. A gente já volta. Os semifinais, eu prometi falar de São Paulo, a gente já tinha falado bastante de Grêmio. Vamos colocar a provável escalação, só que tem uma questão. O Luciano, ele está relacionado, mas ainda é dúvida. Então a gente tem a possibilidade de um campo com o Luciano, que a gente vai colocar agora, Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Daniel Alves e Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes, Luciano e Brenner. Seria um 4-4-2. Tá? Temos essa opção, mas temos também a opção sem o Luciano. Não sei se tem aí no ponto já
a provável escalação com um campinho desenhadinho, mas eu posso ler aqui para vocês também. Olha, voltou já aqui a câmera. Ó. Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Luan e Tietê, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes e Brenner. A formação do último jogo, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Seria um 4-2-3-1. E ainda existe também a possibilidade do Diniz escolher, quem sabe, jogar com Pablo e Brenner, que a gente já tinha falado, inclusive, naquele jogo que ele colocou o Tietê, que foi o último jogo. Rafa, passa para você a bola. Foi muito específico, né, o jogo contra o Atlético, porque havia uma disputa para ver quem ganharia o meio-campo, né? E aí a presença do Tietê como um segundo atacante, mas, enfim, né, não é nem característica dele, por mais que seja um jogador de chegada, mas o lugar que ele preencheu no meio-campo trouxe um predomínio, trouxe uma vantagem para o São Paulo dentro do primeiro tempo, que foi bem marcante assim, no jogo, né? Por mais que o 3-0 tenha sido finalizado na segunda etapa, o primeiro tempo é que teve um desequilíbrio maior dentro da partida. E passou muito por essa superioridade numérica do São Paulo no setor de meio campo. O jogo contra o Grêmio é fora de casa, né? Então talvez tenha um Diniz caminhando num trilho parecido. Mas não acho absurdo imaginar o Pablo emulando a função do... O Luciano está em condições, porque ele realmente com o Brenner, eles têm feito uma dupla muito importante para o São Paulo, fazendo gols, os dois, né, fazendo muitos gols, e a movimentação do Luciano, quando ele sai um pouquinho lá da frente, ele dá essa opção nas costas dos volantes, ele vem para tramar com o Daniel Alves, para quebrar uma linha de marcação do adversário, então ele tem feito isso muito bem. Esse é o cenário ideal. Agora a gente não sabe realmente quais são as reais condições dele. E aí tem o Tietê como opção e o Pablo. Não sei se o Pablo, de início, o Diniz colocaria com o Brenner. Pode até ser, mas não sei. Acho que se o Luciano não tiver condições, acho que o Tietê deve ser o indicado, porque é um jogador que tentou fazer a função do Luciano, lógico, com a característica do Tietê diferente, mas que deu certo contra o Atlético Mineiro, ele preencheu mais o meio, e talvez o Diniz, nesse caso, queira isso amanhã também, porque vai jogar fora e sabe que o time do Grêmio tem dois volantes, ou jogadores de saída de bola, que também jogam no campo do adversário, então para ele preencher um pouquinho mais aí com esse posicionamento com o Tietê. Sport TV 2, portanto, amanhã, Grêmio e São Paulo. E antes do troca de passes no Sport TV, vocês vão ver esse jogo aqui, Palmeiras e América Mineiro.